A paz do Senhor Jesus, querido ouvinte da Palavra de Deus, que Deus te abençoe. Você está no canal Pastor Ana Canevaro e você está em mais uma série Dons Espirituais. Esse é o terceiro vídeo e hoje nós vamos falar sobre o terceiro dom do saber naturalmente. Hoje nós vamos falar do dom de discernir espíritos. Está aqui em 1 Coríntios capítulo 12. E no versículo 10, diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação das línguas. Então aqui no versículo 10, o terceiro dom que é dito no versículo 10 é o dom de discernir os espíritos. Esse dom de discernir espíritos, ele está dentro da categoria de saber sobrenaturalmente. Nós já falamos aqui do dom da palavra da sabedoria, do dom da palavra da ciência, que são da mesma categoria. Então, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom de discernir espíritos, eles são da mesma categoria, da categoria de saber sobrenaturalmente. E existem também outras duas categorias, que são dos outros dons espirituais, dos outros 6 dons espirituais, que é a segunda categoria, a categoria de falar sobrenaturalmente, e a terceira categoria, o dom de agir sobrenaturalmente, e nos próximos vídeos nós estaremos falando também dessas categorias e desses dons espirituais. Então, nós vamos falar hoje dom para discernir os espíritos. Nós não podemos limitar o dom de discernir espíritos. Não é porque fala espíritos que está se referindo só a espíritos imundos, a espíritos malignos, a demônios. Não significa só isso. Se a gente falar que o dom de discernir espíritos é somente o dom de discernir a presença de demônios, nós estaremos limitando o dom de discernir os espíritos, porque não existe só o espírito demoníaco, existem outros espíritos também. Então, existe um ambiente espiritual, você entende? Existe um ambiente espiritual onde existe um agir de espíritos. Então, o dom de discernir espíritos vai além de só enxergar, discernir demônios. O dom de discernir, a palavra discernir significa perceber claramente. Perceber claramente. Então, discernimento significa alguém que tem um discernimento, significa alguém que percebe claramente. Então, a palavra discernir significa perceber claramente. Então, a pessoa que tem um dom de discernir espírito, ele tem uma perfeita visão espiritual. A gente esteve falando do dom da palavra da sabedoria e do dom da palavra da ciência, que se manifesta de duas formas: sonho e visão. Então, o dom da palavra da sabedoria e o dom da ciência, eles vêm por sonho e visão. Agora, é a forma como Deus fala, ou em sonho ou visão. Agora, uma pessoa que tem um dom de discernir espíritos, ele tem uma perfeita visão espiritual. Ele consegue perceber claramente o ambiente espiritual e o mundo espiritual. Então, o dom de discernir espíritos é alguém que está muito elevado, é alguém que Deus eleva muito para o ambiente espiritual, é alguém que Deus eleva muito, é alguém que tem uma percepção muito boa para enxergar o que há no ambiente espiritual. Então, você vai ver, eu quero falar sobre a primeira forma de discernir espírito. Você vai comigo em Hebreus capítulo 1, e eu vou aqui abrir junto para poder ler. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14.
Diz assim: E qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Versículo 14: Não são, porventura, todos eles espíritos, com letra minúscula, você vai vendo, ó. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação? Aqui em Hebreus capítulo 1, está falando dos anjos de Deus, dos anjos ministradores que servem a Deus. Aqui não está falando dos anjos caídos, mas está falando dos anjos que não caíram, dos anjos que trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação, dos anjos que servem a Deus. E aqui está escrito espíritos ministradores. Então o escritor de Hebreus, ele diz que os anjos de Deus, que os anjos que trabalham para salvação, os anjos que obedecem a Deus e são fiéis a Deus até hoje, o escritor de Hebreus diz que eles são espíritos ministradores. Então veja, primeiro, quem tem o dom de discernir espírito, ele é perceptivo para ver a presença de anjos de Deus. Então ele consegue no ambiente, quando Deus lhe desenvolve esse dom, quando Deus fala com ele por este dom, quando Deus lhe abre a visão deste dom, Deus faz com que ele possa perceber, ser perceptivo, ver claramente que há no ambiente anjos de Deus, anjos que vêm para atuar de alguma forma diferente e específica em determinado momento ao qual eles vêm para servir. Então, às vezes, é uma operação do Espírito Santo que está acontecendo no ambiente e vem anjos diferentes e ele consegue ter essa percepção. Então, seja na libertação, seja numa pregação, seja no ambiente pentecostal, seja no ambiente ministrador, seja em qual for o ambiente, seja qual for a operação do Espírito Santo, ele consegue ser perceptivo aos anjos de Deus. Você vai ver lá no Getsemane, Lucas capítulo 22, versículo 43, eu quero abrir para lhe mostrar. Ó, Lucas capítulo 22 e versículo 43. Olha o que diz aqui, ó. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Então, no momento em que Jesus orava no Getsemane e que o suor dele foi se tornando gotas de sangue escorrendo pelo chão, diz a Bíblia que apareceu um anjo do céu que confortava Jesus. E você vê que o Lucas ele passa essa informação, mas você vê que Jesus ele era perceptível aos anjos. Quando Jesus está lá no deserto, jejuando 40 dias, diz a Bíblia que os anjos cuidam dele quando ele entrega o jejum. Então Jesus era perceptível aos anjos que vinham ali para lhe servir, para servir a Deus. E ele foi perceptivo também. Ele viu um anjo que confortava ele quando ele estava ali sofrendo e chorando naquele monte. Então, quantas pessoas que não é igual a Jesus, né? Tem a mesma percepção, o mesmo discernimento, né? A mesma visão. Tá no monte orando e vê um anjo que aparece para atuar, para operar de alguma forma em prol do reino do céu, para servir, para trazer algo, para trazer algo divino. Então, quem tem o dom de discernir espírito, ele é perceptivo a anjos, aos espíritos ministradores de Deus. Segundo ponto, Atos capítulo 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Olha, aqui os apóstolos estavam em reunião em questão do rito mosaico, em questão da fé e da graça da igreja, como seria ali, como seria feito na doutrina da igreja. E quando eles concluem
o que eles estavam decidindo, eles dizem assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha só, ele fala assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Só tem essa percepção quem tem o dom de discernir os espíritos. Então, os apóstolos eram espirituais. Ali, Pedro, que era a coluna da igreja. Então, os apóstolos de Jesus, eles entenderam pelo Espírito Santo que a decisão estava tomada. Então, eles não tomaram uma decisão por eles. Eles tiveram um discernimento que o Espírito Santo estava conduzindo eles. Então, eles perceberam isso. Então, só percebe também o que o Espírito Santo quer na real, o que o Espírito Santo está dando na real. Quem é espiritual, que tem o dom de discernir espírito. Então, quem tem o dom de discernimento espiritual, quem tem o dom de discernir espírito, ele sabe muito bem o que o Espírito Santo quer. Ele sabe o que o Espírito Santo quer e concorda com aquilo que também eles estão sendo orientados também. Então, quem tem o dom de discernir espírito, ele tem visão de anjos de Deus, ele tem visão do que o Espírito Santo realmente quer, ele tem visão do que o Espírito Santo, se é o Espírito Santo que está falando ou não. Olha só, ele consegue perceber claramente se é o Espírito Santo que está falando. Deixa eu te dar um exemplo. Aparece um pregador na igreja, mas esse pregador, ele está trazendo uma mensagem clonada. Ele vai no YouTube, ou ele vai numa igreja e filma alguém, e essa pessoa vai ministrar na igreja, mas com uma mensagem totalmente clonada. Não foi o Espírito Santo que lhe revelou. O Espírito Santo revelou para um pregador, aquele pregador ministrou, inspirado pelo Espírito Santo, ele viu, gostou, mas ele clonou. Ele começa a ouvir as mensagens, seja no YouTube, seja na internet, por onde seja, pelo Face, ou por uma filmagem, ou por um vídeo, ele começa a decorar aquela mensagem. E aí ele vai numa igreja e passa aquela mesma mensagem que foi clonada de outro pregador. Então, ele não está passando algo que o Espírito Santo lhe deu. Ele não está passando algo que o Espírito Santo lhe inspirou. Ele só está fazendo uma cópia do que o Espírito Santo revelou a outro, para aquela situação e para aquele momento. Então, uma pessoa que tem um dom de discernir espírito vai perceber na hora que aquela mensagem não é do Espírito Santo para aquela igreja. Ele vai perceber na hora que aquela mensagem é uma mensagem clonada, vazia, que não lhe foi dado pelo Espírito Santo. Por quê? Quem tem o dom de discernir espírito sabe quando é o Espírito Santo que está falando e quando não é. Sabe quando é o Espírito Santo que está falando e sabe quando é o homem, a carne que está falando. Ou se até mesmo demônios falando, isso aí nós vamos falar ainda. Então ele consegue ser perceptivo até isso, ele sabe, é igual o povo lá no Egito. Então tudo que Moisés fazia, os magos de Faraó copiavam. Tudo que Moisés fazia, os magos de Faraó copiavam, só que teve um certo tempo que eles não conseguiram copiar mais, né? Nas 10 pragas lá do Egito. Então, só que pelo Espírito, quem discerne o Espírito sabe que Moisés estava sendo usado por Deus e os magos estavam sendo usados ou por uma influência da carne, por uma mágica ou por uma influência até maligna. Então, quem tem um dom de discernir espírito, ele também sabe se é o Espírito Santo que está no negócio ou se não é. Por isso que os apóstolos disseram, pareceu-me bem ao Espírito Santo. Então, eles sabiam que ali era o Espírito Santo que estava conduzindo. Se fosse coisa da carne, eles iriam perceber, não é do Espírito. Então, o dom de discernir espírito, ele desmascara os carnais, os copiadores evangélicos, eles desmascaram a mentira e ele confirma a verdade. Quem realmente está falando pelo Espírito Santo, quem tem o dom de discernir espírito, vai saber que quem está falando é o Espírito Santo. Então, que aquilo ali é inspirado pelo Espírito Santo. Então,
Lucas capítulo 8, terceiro ponto. Lucas capítulo 8, versículo 30. Vamos lá também. Lucas capítulo 8, versículo 30. Que diz assim: E perguntou-lhe Jesus, dizendo, que é o terceiro ponto, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Então, aqui você vai ver mais uma passagem onde Jesus chega em Gadara e ele encontra ali o endemoniado gadareno, o homem que estava endemoniado. Aquele homem chega prostrado, adorando, mas falando uma fala demoníaca, ainda que fosse por adoração, porque os demônios, quando viram Jesus, prostraram e adoraram. Só que Jesus viu que aquele espírito era um espírito da mentira, porque Jesus tinha o Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe deu o dom de discernir os espíritos. Quando Jesus chega em Gadara e aquele homem chega a adorar, Jesus na hora vê que é demônios. E Jesus vê que ali não era qualquer casta de demônio. Jesus vê que ali era uma coisa que passava de qualquer limite do que ele já tinha feito e trabalhado até então. Ele vê que ali não era uma casta de demônios fraca ou pouca, mas era uma casta de demônios muito forte. Então Jesus começa então a fazer a libertação daquele homem. E quando Jesus começa a fazer a libertação daquele homem, Jesus ele é sensível ao mundo espiritual. Jesus começa um processo de libertação na vida daquele rapaz. E o que ele faz? Ele pergunta o nome daquele demônio. Porque no mundo espiritual, até mesmo em terreiros, em feitiçaria, demônios têm nome para serem chamados. Demônios, eles são denominados. A própria Bíblia fala o nome de alguns demônios, inclusive aqui o próprio demônio falou: olha, o meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Então aquela casta era uma legião, se chamava uma legião, por quê? Porque eram mais de 6.000. E Jesus então, para iniciar a libertação daquele endemoniado, ele começa o processo de libertação, para quebrar as forças daquele demônio, para que aqueles demônios dali saíssem, porque você vai achar nessa libertação que Jesus repreende e expulsa eles, mas eles não saem. Você vai achar Jesus dizendo assim, ó, e Jesus os esconjurava, mas eles continuavam falando. Então Jesus percebeu que não era qualquer palavra que fazia aqueles demônios sair, porque Jesus já tinha dito para sair, mas eles não quiseram sair. Eles estavam difíceis, eles estavam teimosos. Então Jesus muda a estratégia e começa então a querer saber o que estava acontecendo ali. E ele no mundo espiritual começa a entrar em batalha com aqueles demônios. Então ele começa o processo e ele diz assim, a guerra mais forte, ele diz assim, qual o seu nome? Que Jesus, sabendo o que estava acontecendo com aquele demônio, ele poderia então libertar aquele rapaz. Então, e a legião responde, meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, no trabalho de libertação, existe as castas de demônios, existe os anjos que estão ali batalhando pelo Senhor, existe o Espírito Santo. Então, numa libertação, é um ambiente espiritual cheio, é uma batalha espiritual. Um ambiente espiritual na libertação é uma batalha espiritual, é os anjos de Deus contra os demônios e os demônios contra os anjos de Deus, e o Espírito Santo liderando isso. E na libertação existem várias ferramentas espirituais, e o dom de discernir espíritos é uma delas. Então começa uma guerra, e dependendo da situação, precisa começar um trabalho de libertação. Então Jesus vai lá e pergunta o nome, porque sabendo o nome daquele demônio, ele poderia começar o processo de libertação. Então, só que ele diz, meu nome é Legião. Então, existem trabalhos de libertação, que a pessoa que está sendo usada para a libertação sente que tem anjos com ele, sente que tem anjos trabalhando por ele, e ele começa a orar, ele começa a convocar o exército de Deus, e ele sente esses anjos com ele, ele sente que a batalha está renhida, ele chama aquele reforço, ele começa a usar todas as armas que ele tem, os anjos começam a amarrar o diabo, os anjos começam a queimar o diabo, os anjos começam a pelejar nesse ambiente espiritual de libertação, e os demônios estão ali,
Então, dependendo da situação, é necessário que se saiba que demônio que está agindo ali. Quando o Espírito Santo não revela, o Espírito Santo pode usar para fazer igual a Jesus, para perguntar. Porque o Espírito Santo também está ali atuando, tanto o Espírito Santo pode revelar o que está acontecendo, o nome do chefe daqueles demônios, quanto o Espírito Santo também pode dar força para o exército do Senhor e aquele demônio começar a entregar todo o seu jogo. Então o demônio entrega o jogo dele. O demônio entrega o jogo dele para Jesus. O demônio fala, eu quero ficar em Gadara. O demônio fala, eu quero entrar em porcos, que eram animais abomináveis que não poderiam estar naquela terra. Eles querem ficar naquele local, porque aquele local estava cheio de romano, estava cheio de coisa contrária aos costumes de judeus, e ele queria ficar ali. Então ele começa a entregar os nomes, os pontos, quantos eram. Na libertação, pelo dom de discernir espíritos, os demônios começam a entregar todo o seu jogo, todos os seus planos, e eles se rendem e eles obedecem a palavra de Jesus e deixam a vida daquele homem, aquele homem ele é liberto. Então você vê um ambiente espiritual, então quem tem o dom de discernir espírito, ele entende essa batalha. Ele usa as armas para essa batalha, e uma dessas armas é o dom de discernir espíritos. Tem outras armas também. O dom da ciência pode se manifestar nessa hora. Nessa hora pode se manifestar também, as pessoas usam o óleo ungido. Então existem várias ferramentas, várias formas de operação do Espírito Santo neste momento. Porque o que entra em questão é que muitos não entendem. Então você vai achar pessoas que não vai aceitar este processo de libertação. Você vai encontrar pessoas que não aceitam que demônios têm nome. Você vai encontrar pessoas que não aceitam que os anjos estão ali atuando pela palavra do ministrador, que está sendo usado pelo Espírito Santo. Então tem pessoas que não aceitam que tem anjos ali batalhando naquela libertação. Tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que... Por quê? Porque não tem o dom de discernir espírito. Não percebe o mundo espiritual. Não tem uma perfeita visão espiritual. Então, na libertação, ele não sabe nem por onde começar e nem por onde terminar. Agora, quem tem Espírito Santo, quem tem um dom de discernir espírito, ele percebe claramente o mundo espiritual. Ele tem uma perfeita visão espiritual. Então, o dom de discernir espírito faz a pessoa enxergar claramente um ambiente espiritual. Ele vê anjos ministradores de Deus, ele vê se é o Espírito Santo ou se é a carne, e ele consegue ver se é demônios. Lembra quando eu falei que tem pessoas que fingem ter o dom? Então tem pessoas que fingem que sonharam, tem pessoas que fingem que interpretou um sonho, tem pessoas que fingem uma cura, no dom de operação de cura. Então tem pessoas que fingem uma operação de maravilha. Tem pessoas que fingem que está sendo usado por uma revelação, pelo dom da ciência. Tem pessoas que fingem. Tem pessoas que pregam mensagens também e às vezes é o próprio diabo distorcendo a palavra. Mas aí não é o caso. Aí a palavra já vai para outro assunto. Mas tem pessoas que fingem que está sendo usado pela operação do Espírito Santo. Fingem ou pela carne, ou é o próprio diabo usando o seu poder para também querer se parecer com o Senhor e enganar alguém. Então quem tem o dom de discernir espírito, ele sabe se é ou se não é. Quem tem o dom de discernir espírito, ele sabe se é Deus, ou se não é Deus, ou se é a carne. Ele percebe claramente se tem anjos de Deus ali mesmo. Ele percebe se o ambiente está carregado de demônio. Ele percebe de uma forma clara. Ele vê, ele percebe de uma forma clara. Percebendo de uma forma clara, o Espírito Santo então vai usá-lo para o bem e para a glória de Deus, dependendo da situação. Amém? Estamos falando aqui do terceiro dom espiritual da classe Saber Naturalmente. E falamos hoje sobre o dom de discernir espíritos, que eu posso